Salmo 23, versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém. Davi, ele continua falando sobre a ovelha, ele continua falando sobre como era a vida de um pastor, porque ele como pastor sabia, ele morava numa região extremamente seca, em Belém da Judéia, num lugar de deserto, onde há pedra sobre pedra, há muito pouco lugar de alimentação para as ovelhas. Então o pastor durante o verão, ele precisava de um lugar onde houvesse bastante pasto para as ovelhas poderem comer, e muitas vezes ele saía por 3, 4 meses seguidos fora de casa, dormindo num campo, onde as ovelhas pudessem ser alimentadas e cuidadas, e o pastor ele ia antecipadamente. Davi ele sabia, eu preciso achar um lugar, eu preciso achar um bom lugar para as minhas ovelhas poderem estar durante estes meses, e o pastor antecipadamente, ele visitava alguns lugares, ele ia à procura de campos, para onde ele achasse comida para as ovelhas. Ali ele iria ver a qualidade do pasto, ele iria ver se havia ali alguma planta venenosa, ele precisava arrancá-la, porque às vezes uma ovelha apenas mordendo uma folha de uma planta venenosa poderia morrer, e o pastor então ele tinha que ir em um lugar e observar todo o campo, observar as plantas que haviam ali, as ervas que haviam ali. Ele jogava sais pelo campo, minerais, para que as ovelhas pudessem se alimentar adequadamente, e ali ele ficava às vezes por 2, 3 meses naquela região, mudando de pasto em pasto para que as ovelhas pudessem se alimentar bem. Ele precisava preparar o alimento, preparar um pasto, preparar uma mesa para as suas ovelhas. Antes que as suas ovelhas chegassem àquele lugar, elas deveriam já ter o alimento preparado. Agora, também o pastor ele precisava ficar observando os predadores, que eram muitos. A ovelha é um animal extremamente fácil de ser morto, de ser caçado. Ela tem poucas defesas naturais. A maneira da ovelha se defender é dando marradas, dando trombadas na outra ovelha. Ela mostra para a outra ovelha que ela é mais forte do que a outra e quer tomar o lugar da outra quando ela dá marrada na outra ovelha. Só que estas coisas são muito... não tem nenhuma força diante dos predadores que havia na região do deserto, aos montes, os leões e os ursos e os coiotes e os animais que tentavam, as onças, tentavam pegar alguma das ovelhas, os lobos, e ficavam no alto dos penhascos, observando e procurando uma oportunidade para pegar alguma ovelha desavisada. O trabalho do pastor era estar sempre alerta, sempre vigiando, além de ele preparar um pasto para as ovelhas, além de ele preparar a comida para elas, ele precisava também ficar o tempo inteiro atento, olhando nas montanhas, olhando ao longe, observando, porque ele sabia que havia muitos animais que estavam circulando o rebanho para tragar, matar algumas das ovelhas preciosas dele. E Davi, ele sendo um bom pastor, ele sabia disso, e ele fala que Deus prepara uma mesa na presença dos adversários, dos inimigos. Deus, ele estava dizendo, olha, Deus ele vai adiante da gente, ele vai adiante de mim, para preparar um lugar onde eu me alimente, onde eu seja sustentado, onde eu tenha conforto, onde eu tenha abrigo, e ali estão os inimigos, e o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus adversários.
Deus prepara uma festa, Deus prepara uma mesa, Deus prepara uma celebração. Esta é a palavra, Deus prepara um banquete. É a mesma coisa que o pai do filho pródigo preparou para ele quando o filho estava longe, resolveu voltar para casa e pensando, vamos festejar porque este meu filho estava morto e reviveu. É a palavra, prepara-me um banquete, uma festa, vamos celebrar, o meu filho está vivo. É isto que Davi estava dizendo aqui. Deus, ele prepara uma festa, ele prepara um banquete, ele prepara uma celebração para nós antes de nós chegarmos àquele lugar e para festejarmos justamente na frente, na presença dos meus adversários. Agora, quem que são os nossos adversários? Há dois tipos de adversários, ou de inimigos, que nós todos temos. Primeiro é o diabo. A Bíblia fala lá em 1 Pedro, o diabo, vosso adversário, ele anda ao teu derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Ele é como aquele animal que estava na cabeça de Davi, que fica no alto do penhasco observando, olhando, sondando, procurando uma ocasião para abocanhar aquela ovelha. A gente às vezes não percebe a sua presença, mas eles estão lá. É o inimigo das nossas almas. Porque ele persegue você porque você é valioso para Deus, você é precioso para Deus. Se você não fosse tão precioso para Deus e para o Senhor, se você não fosse precioso para alguém, o diabo pouco estaria ligando. O ladrão, ele não entra numa casa que não tem nada, ele entra para roubar coisas preciosas. E a mesma coisa o diabo, ele entra para roubar vidas preciosas que são preciosas para Deus, para tentar destruir a sua vida, tentar matar, tentar colocar pensamentos suicidas na mente, tentar colocar depressão, tristeza, divisão na igreja, divisão entre famílias, divisão dentro do casamento, divisão dentro a vida dos irmãos. Ele sempre está lá tentando agir e semear coisas ruins na vida das pessoas. Mas nós também temos outro tipo de inimigo, que é um inimigo visível. Jesus, ele falou assim, amai os vossos inimigos. É certo, é claro que Jesus não estava falando, ame o diabo e os demônios. Não, ele está falando de gente, ele está falando de pessoas que se tornam os nossos inimigos por alguma razão. Pessoas que são inimigos, adversários da nossa vida. E que às vezes são levantadas sim pelo diabo para serem adversários. Quando Samuel ungiu a Davi, ele poderia pensar, agora começa uma fase maravilhosa na minha vida, eu fui ungido pelo Senhor, mas aí os inimigos aumentaram. Aí quando Davi agora saía para as guerras, trabalhando para o rei Saul, e as mulheres fizeram uma canção e cantavam, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Aquilo provocou ira em Saul. Saul falou, não, deram milhares para mim e 10 milhares para Davi, só falta ele ter o reino agora. O ciúme gerou ódio no coração, a inveja gera ódio no coração das pessoas, o ciúme do que alguém tem, o ciúme da unção que Deus coloca sobre a vida de alguém, sem perceber, às vezes a gente sem perceber gera raiva na vida de outras pessoas. A gente não pensa, não, como é que eu vou ter inimigo? Eu não faço mal para ninguém, eu não ligo para criticar a vida de ninguém, eu não tenho inimigo nenhum. Mas inimigos são pessoas que falam mal de você, inimigos são pessoas que falam pelas suas costas, inimigos são pessoas que querem puxar o teu tapete no trabalho, inimigos são pessoas que querem tomar o teu lugar à força. Às vezes Deus não as colocou naquele lugar, mas elas querem tomar o seu lugar de alguma maneira.
Hoje em dia as redes sociais são um problema extremamente grave. Elas têm o lado bom, que você pode estudar e pesquisar, e ela tem o lado ruim, que serve para colocar o ódio para fora. Então às vezes você escreve uma coisa lá e pessoas criticam sem saber da história, do que está acontecendo. A pessoa, ela não pesquisa. Na rede social é tão fácil espalhar uma notícia errada. As pessoas não pesquisam as coisas. Ela ouve falar, ela replica aquela mensagem que mandaram para ela. Eu vivo recebendo mensagem no Messenger, falando assim: se eu recebi esta mensagem, retransmita. Eu jamais retransmito qualquer coisa. Se mandar para mim na esperança que eu vou retransmitir, perdeu o seu tempo. Então você coloca lá, de repente você coloca uma foto que você está feliz, porque Instagram, essas coisas, está todo mundo feliz lá. E aí você coloca uma foto com a sua família, e pessoas falam: que família bonita. E alguém escreve: oh, que bom, que maravilhoso. Mas alguém olha aquilo e fica com raiva daquilo, fica com ódio daquilo, porque ela gostaria de ter o que você tem, às vezes não tem o que você tem por algumas razões, porque todos querem a glória, mas não querem pagar o preço para se chegar àquele lugar. As pessoas querem ser Davi, mas não veem os anos que Davi passou sendo perseguido e sofrendo coisas. Então, inimigos são vários tipos de pessoas. Agora, Davi, ele sabia disso daí. Davi, ele tinha muitos inimigos, embora Davi não fosse inimigo das pessoas. Mas ele fala: o Senhor prepara-me um banquete, uma mesa, uma festa, na presença dos meus inimigos. É o que Davi está dizendo: o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus adversários. O Senhor prepara a vitória, celebração. O Senhor prepara a saída. Você sabe que as ovelhas mais fáceis de serem apanhadas pelo lobo, as ovelhas mais fáceis de serem apanhadas pelos leões e pelos ursos, eram as ovelhas que ficavam mais distante do pastor. As ovelhas que eram apanhadas eram as ovelhas mais rebeldes, que gostavam de procurar o seu próprio caminho, não gostavam muito de estar muito arrebanhadas. Aquelas ovelhas que queriam sair para dar uma voltinha, aquelas ovelhas que ficavam mais distante, aquelas ovelhas que não queriam ficar muito perto do pastor. Sabe qual era a solução para o animal não pegar aquela ovelha? É estar o mais próximo possível do pastor. Mas aquela ovelha lá longe, aquela ovelha independente, aquela ovelha que acha: não, eu não preciso estar tão agregado, eu vivo a minha vida. Aquela ovelha que não anda tão próxima do pastor. Eu não estou dizendo do pastor físico, eu estou dizendo do pastor, do supremo pastor. Quando você começa a se distanciar do pastor, a ver meio de longe as coisas, como Pedro estava lá de longe observando, você é um alvo mais fácil do diabo, que está à espreita, que está lá no alto do penhasco observando as ovelhas, e de repente ele vê: olha, aquela ovelha está lá longe, você está vendo, o rebanho está no lugar, olha o pastor lá na frente, aquela ovelha está 300 metros longe do rebanho. É hora de descer da montanha, é hora do leão descer do monte e atacar aquela ovelha que está longe do aprisco. Essas ovelhas são as ovelhas mais fáceis de serem apanhadas. O segredo é: fique perto do pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Por que eu vou me preocupar com o adversário? O salmista fala: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. O salmista diz assim: olha, cobrirei, o Senhor diz no Salmo 132, 18, cobrirei de vexame os seus inimigos. Não se preocupe com eles. Como Paulo falou lá para Timóteo, no 2 Timóteo capítulo 4, Alexandre o latueiro me causou muitos males, toma cuidado com ele, mas que o Senhor cuide dele. Paulo estava falando o seguinte: olha, não perca tempo com os Alexandres da sua vida. Não perca tempo com os Alexandres da sua vida. Entregue eles ao Senhor. Deixe o Senhor lidar com as coisas.
Deixa Deus cuidar das coisas. Sabe, meu amado, eu tenho aprendido ao longo de 40 anos de crente que às vezes é melhor você ficar calado, você não dar respostas. Deus, que conhece cada detalhe, conhece todas as coisas, Ele julga, Ele conhece as coisas. Às vezes a gente se preocupa com o adversário, ou as pessoas se preocupam com o que estão falando dela, o que está acontecendo, isto e aquilo. A preocupação não tem que ser esta daí. Olha, não perca o seu tempo, não perca o seu tempo com a pessoa lá no teu trabalho. Às vezes tem irmãos que vêm falar comigo: pastor, tem uma pessoa no meu trabalho que está me perseguindo. Não perca o seu tempo, deixe ela, ore por ela. Se ela tiver sede, dá um copo de água para ela. Se ela tiver fome, dá alimento para ela. Deixe Deus cuidar das coisas, Deus cuida melhor. O Senhor falou o seguinte: a mim pertence a vingança. Deus, o Senhor, não é a minha, você, cada um colhe aquilo que vai plantar na vida. Sabe, eu não tenho que ficar preocupado com o lobo que está na montanha, ou com o coiote que vem para andar ao derredor da ovelha da minha vida. Eu tenho que focar no Senhor. Se eu estiver andando com o Senhor certamente vai preparar uma mesa, uma festa, um banquete na presença dos meus adversários. Teu foco é Deus, é agradar a Deus, é honrar a Deus, é orar, é viver para o Senhor, é consagrar a tua vida, é ler a palavra. O teu foco é agradar ao Senhor, é andar em integridade, é viver o que Deus pensa da sua vida. Importa mais do que o que uma ou outra pessoa possa pensar de você, meu amado. Não olhe, não se preocupe, não perca o teu sono por causa dos adversários. Olha para Deus, confia no Senhor, descansa o teu coração no Senhor, meu amado. Aquele que quer tirar você do lugar, não consegue tirar você do lugar, se o Senhor não quiser que você saia de lá. Então, eu não devo perder tempo, a minha vida, com preocupações, com o que tramam contra mim, com o mundo invisível que está querendo destruir a minha vida. O que eu preciso cuidar é guardar o meu coração, guardar a minha vida e andar retamente diante do Senhor, que o Senhor vai defender você, meu amado. Agora, hoje a igreja é povo de Deus. Nós somos comprados por um alto preço. Jesus pagou a sua vida para poder preparar uma mesa para nós na presença dos adversários. Não foi à toa. Então, meu amado, assim como Israel era protegido pelo Senhor, eu e você somos protegidos por Deus. Ele é escudo e proteção. Ele coloca o seu anjo ao nosso redor para nos livrar de todo mal. É o que o salmista fala aqui. A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Eu tenho a marca da promessa na minha vida. Eu tenho a marca do Senhor na minha vida. Deus colocou, olha, na Bíblia é um tipo do Espírito Santo. Deus colocou a sua marca em mim. Eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Senhor. Assim como as casas do povo de Israel lá no Egito tinham a marca do sangue na sua porta. E o anjo da morte tinha que passar por cima. Assim sobre a minha vida e sobre a sua vida também está a proteção de Deus, a marca de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o maligno não nos toca, meu amado, se você estar andando com o Senhor. Ande retamente ande retamente com o teu Deus. Isto é o que interessa. Você não tem que olhar para a direita, para a esquerda, você precisa andar retamente com o seu Deus. Ande retamente com o seu Deus. Isto é o importante na vida. Olha, eu sou uma ovelha, o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta. É isso que diz no texto original. O Senhor é o meu pastor, não terei falta de coisa nenhuma. Eu não terei falta de coisa nenhuma, porque Ele é o meu pastor. Ele me dá repouso.
em pastos verdejantes, tira as preocupações, ansiedades. Ele me leva para as águas de descanso. Ele refrigera a minha mente, os meus pensamentos, as minhas emoções, a minha vontade. Ele refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale escuro da sombra da morte, eu não vou ter medo de coisa nenhuma. Eu não vou ter medo de nada, porque o Senhor está comigo. A sua vara, o seu cajado me consolam. Ele me guia pelos caminhos retos, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele me prepara uma mesa, uma festa, um banquete, na presença dos meus adversários. Todos os adversários estão lá prontos para abocanhar a minha vida, mas o Senhor é escudo e proteção, eles não podem tocar a minha vida. Eu posso passar pelo meio do mar e as águas não vão cair sobre a minha vida, porque o Senhor está lá, preparando uma festa diante dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo, Ele me protege, o meu cálice transborda. Que alegria é ser ovelha do Senhor. Que alegria é ser do rebanho de Deus. Que alegria ter a proteção do Senhor sobre a minha vida, sobre as minhas coisas, a minha casa. Que alegria ter o sangue de Jesus sobre a minha vida e a minha casa. Que alegria ter o óleo do Espírito Santo sobre a minha vida. Que alegria ter o guarda de Israel que não dorme, não dormita jamais, que protege. Não há rivais perante a ti, o céu adora, junto ao teu trono não há Deus como tu, incomparável, só tu és Rei, não há outro nome com mais poder do que o teu, meu Jesus, poderoso, diante da tua glória eu me prostro, és santo, só tu tens a coroa e a realeza. És o Rei dos Reis, poderoso. Tu és eterno, o grande eu sou. Pra sempre os anjos irão cantar, não há Deus como tu. Tu tens a voz de trovão, tu és o mesmo, tu fostes e pra sempre serás. Diante da tua glória eu me prostro. És santo, só tu tens a coroa e a realeza. És o Rei dos Reis, poderoso. Te vejo, ó Santo Deus, no céu exaltado. De ti me escondo, pois teu amor constrange. Teu amor constrange. Te vejo, ó Santo Deus, no céu exaltado. De ti me escondo, pois teu amor constrange. Amor, és poderoso.
Eu tenho recebido milhares de mensagens de pessoas que têm sido abençoadas pelo nosso programa. Se você acredita em nosso ministério, agora você tem a oportunidade de fazer parte desse projeto sendo parceiro Proclamai. Você pode fazer uma transferência bancária para a Associação Proclamai do Banco Itaú ou Bradesco. Pode fazer também um depósito no caixa ou pode baixar o nosso aplicativo no celular e contribuir através do cartão de crédito. No aplicativo você também tem uma prestação de contas de quanto entrou, de quanto saiu e como o dinheiro foi usado. Lá você vê quanto nós gastamos mensalmente com o programa de TV e com a obra missionária no sertão do Nordeste. Nós queremos que você veja que o seu dinheiro é usado exclusivamente para a pregação do Evangelho. É só baixar o aplicativo e acompanhar, porque é gratuito. Para não expor ou constranger ninguém, aparecerá apenas o seu primeiro nome, sem o seu sobrenome e a data da contribuição. Seja um parceiro Proclamai e ajude a pregar a palavra de Deus. Eu sei que Deus vai prosperar a sua vida. Deus te abençoe.